Eu não aguento mais gente chata reclamando das pessoas estarem usando a inteligência artificial pra fazerem artes de si. Deixa as pessoas em paz. Provavelmente tu já ouviu algo parecido. E nesse vídeo eu quero lançar algumas reflexões sobre esse assunto pra ajudar a gente a pensar sobre ele de maneira mais complexa. E talvez eu faça você pensar que essas pessoas reclamando desse uso social das inteligências artificiais pra fazer artes podem não ser tão chatas assim. Meu nome é Cris Gonzatti, eu também sou pesquisador de cultura digital e sou coordenador da graduação de comunicação digital da Unicinos. Se gostar desse vídeo e desse assunto, fica o convite pra me acompanhar e para acompanhar também o perfil da Condig, que é a maneira como a gente chama o curso de comunicação digital, porque vai rolar muita novidade sobre esses temas por lá. Sabe quando alguém copia o teu desenho na escola e diz que fez sozinho? Então, é mais ou menos isso que a inteligência artificial faz com as imagens que ela gera. Essas ferramentas pegam milhares de desenhos que já existem na internet, feitos por pessoas de verdade, e misturam tudo para criar uma nova imagem. Mas o problema é que esse novo desenho só existe porque alguém antes já criou algo legal. Isso não vai sensibilizar muitas pessoas e nem é algo muito novo sobre inteligência artificial. As pessoas podem pensar que isso nem faz muito sentido, afinal é uma imagem nova que tá aparecendo ali, e mesmo que a AI copie os estilos de artistas, ela ainda te parece genial pra esse fim. Qualquer pessoa digita nela pedindo um estilo de arte, pronto, tá ali a imagem prontinha pra postar nos stories. E quem faz isso tá fazendo porque é algo bobinho, banal. Tu não pagaria um artista pra fazer algo que é só pra te divertir, não um trabalho de verdade que vai gerar lucro pra uma empresa. Tá, e aí pra responder essa lógica, eu quero resumir dois conceitos pra gente refletir sobre esse assunto. O de trabalho imaterial e o de ambiência. Trabalho imaterial é um conceito utilizado para se referir a atividades que não produzem bens físicos, mas sim conteúdo, informação, comunicação, afetos e relacionamentos. E aí isso é muito importante da gente entender, mesmo quando a gente tá só se divertindo ou só postando algo, a gente tá trabalhando pras plataformas, produzindo dados, engajamento, rastros digitais, e tudo isso é capitalizado por essas plataformas nas quais a gente está presente. É como se o nosso corpo, o nosso tempo e a nossa subjetividade tivesse virado matéria-prima desse capitalismo digital. Entendido isso, a gente pode compreender que tudo que é produto das dinâmicas da cultura digital inaugura uma nova ambiência. Para Marshall McLuhan, importante teórico da comunicação, o conceito de ambiência está ligado à ideia de que os meios de comunicação não são apenas ferramentas que a gente usa no dia a dia, mas ambientes que moldam a forma como a gente percebe o mundo, mesmo que a gente não perceba isso. Para ficar mais fácil de entender, o que ele quer dizer é que os meios criam uma ambiência, um meio ambiente sensorial, cultural e psicológico. Então, quando imagens feitas por inteligência artificial começam a circular e a se tornar cada vez mais próximas da estética da arte humana, a gente começa a entrar em uma ambiência na qual essa fronteira entre o artificial e o produto da arte humana fica mais borrada. E essas plataformas de inteligência artificial são estimuladas por gigantes da tecnologia e incorporadas cada vez mais no dia a dia. A gente ajuda, inclusive, a aprimorar elas através do seu uso. E isso já tá tornando para muitas pessoas mais difícil dizer o que é gerado pela inteligência artificial e o que é, por exemplo, feito por uma pessoa. Nessa ambiência, fica muito mais fácil para grandes empresas, para o cinema, para a publicidade, para a indústria como um todo, utilizar a inteligência artificial no lugar de trabalhos gráficos e digitais humanos. Para citar só um exemplo. O grande senso comum vai perdendo a habilidade de diferenciar esses detalhes. Ai, mas isso é o futuro. Não dá para ignorar que agora a gente tem inteligência artificial. O que vai acontecer é que agora o ser humano vai precisar entregar coisas ainda mais incríveis. Faz parte da evolução humana. E esse pensamento aí dialoga muito com o que eu penso. Gente, vocês não fazem ideia, quando eu gravo esse trecho que eu vou modificar depois pra parecer que é outra pessoa falando, eu me sinto completamente doida. A gente poderia utilizar a inteligência artificial pra ajudar a sociedade. Nas empresas, ela poderia ser incorporada pra fazer só trabalhos mais repetitivos, tipo remover o fundo de uma imagem, ou fazer um rascunho pra apresentar uma ideia. Enfim, utilizar as potencialidades delas. No entanto, na fase do capitalismo em que a gente tá, na qual a tecnologia é sempre incorporada pelas grandes empresas como forma de aumentar os lucros, a gente não pode fechar os olhos para a realidade em que empresas já estão substituindo pessoas por inteligência artificial. Meu marido, que é diretor de arte, já atuou em empresas em que isso aconteceu. E eu tenho visto isso acontecer todos os dias. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, quase 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pelo aumento da inteligência artificial. Uma tendência que provavelmente vai aprofundar a desigualdade. Nessa lógica de empresas reduzindo drasticamente equipes pela incorporação da inteligência artificial, a gente vai ver um aumento do precariado. O conceito de precariado foi popularizado pelo sociólogo Guy Standing, e ele se refere a uma nova classe social emergente no contexto do capitalismo globalizado, neoliberal. E aí são características desse precariado: trabalhos temporários, por demanda, freelas ou informais, baixos salários e ausência de benefícios, como férias, 13º, aposentadoria, dificuldade de planejar o futuro por falta de estabilidade, exigência de qualificação constante sem garantia de retorno, alto nível de estresse,
estresse, insegurança e desproteção social. E é importante a gente entender que precariado não é só uma condição econômica, mas também psicológica e política. Num contexto de precariado, as pessoas vivem desmotivadas, excluídas de cidadania plena. As pessoas sentem que trabalham muito, ganham pouco e não têm reconhecimento. Também estão mais propensas a frustrações políticas, apatia ou até radicalização. É um território perfeito para ideias reacionárias serem incorporadas porque as pessoas se revoltam, estão revoltadas. Alguns exemplos de precariado são pessoas que fazem entregas por aplicativo, motoristas de Uber, professores contratados por hora, designers freelancers e por aí vai. A série Years and Years, que mostra um futuro próximo e distópico, dominado pela extrema-direita e por usos da tecnologia para fins capitalistas, tem uma cena que ajuda a gente a pensar sobre isso. A matriarca da família, sentada na mesa, fala sobre como todas as pessoas deixaram o mundo chegar naquele estado e cita como, por exemplo, ninguém se importou quando as empresas começaram a substituir pessoas por máquinas. Mas não tem que fazer sobre isso. O que a gente pode fazer é tentar se aperfeiçoar para conseguir um emprego, para conseguir viver, para fazer grana. Essa é a moral do neoliberalismo, uma perspectiva bem individualista das coisas. Mas será que não tem mesmo que a gente fazer sobre isso? A gente foi doutrinado e ainda é para acreditar que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Mark Fisher usa essa frase para discutir a forma como o capitalismo moldou até mesmo a nossa imaginação. Em vez da gente pensar em alternativas de organização econômica ou social, a gente acaba prevendo catástrofes apocalípticas, como, por exemplo, o colapso climático. Mas a gente não consegue imaginar o fim do sistema que está justamente por trás dessas crises. Ou seja, preferimos pensar num planeta devastado do que num mundo onde o lucro não seja o centro da vida. Porque não haveria problema nenhum se a gente vivesse em uma sociedade na qual as pessoas não precisariam enfrentar a precariedade porque perdem os seus empregos para inteligência artificial. Em que quando alguém passasse a ter muito menos trabalho por causa de uma AI, por exemplo, as pessoas pudessem continuar tendo condições financeiras de viver muito bem, podendo passar mais tempo com a família, com as amizades, lendo, estudando, se dedicando à arte, à filosofia, cultivando hobbies. Mas não é isso que acontece, porque a gente vive em um sistema na qual a ordem máxima é aumentar o lucro para alguns e o resto que se dane. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Por isso a gente precisa pensar em formas de regular esses usos da inteligência artificial. Pensar em formas das empresas que utilizam essas plataformas, em vez de aumentarem os lucros de meia dúzia de acionistas expressivamente, terem que investir em mais ações de distribuição de renda, em programas de formação, no bem-estar social. Um movimento que precisa ser incorporado por um Estado preocupado com as pessoas antes de estar preocupado com os lucros das grandes empresas. Então tudo isso quer dizer que tu é contra as pessoas usarem inteligência artificial. Não, vai ter gente comentando isso, mas não, muito pelo contrário. Eu sou um defensor de que os melhores profissionais e pesquisadores da área do digital saibam se apropriar e conheçam todas as atualizações das inteligências artificiais. Eu mesmo utilizo o máximo possível delas para aprender mais e poder discutir. O que faz essas pessoas as melhores não é apenas a técnica, é também o pensar sobre a técnica, entender o fenômeno e o impacto dele na sociedade. E sendo conhecedor de todas as implicações disso, pensar, por exemplo, como essa nova ferramenta pode contribuir para a sociedade ser melhor para todas as pessoas. E não como essa nova ferramenta pode aumentar os lucros de algum bilionário. Ou como essa nova ferramenta vai ser a porta para o meu sucesso. De novo, segundo Mark Fisher, a alternativa existe, mas o capitalismo nos ensinou a não acreditar nela. Essas alternativas germinam nos afrontamentos, nas coletividades, nos corpos dissidentes, nas redes de cuidado, no pensamento crítico e nos desejos que não cabem no lucro. E por isso eu acho importante a gente entender que muitas das pessoas que estão fazendo essas montagens com AI, postando fotos nos stories e no feed, não estão olhando para essa questão do lucro, né? Não é uma grande empresa se apropriando disso. Mas é importante que essa pessoa entenda tudo que está engendrado a esse uso. Por isso o foco desse vídeo não é individualizar a questão, né, e fazer todo mundo sair cancelando quem fazer montagem de si com estilo do estúdio Ghibli. Por isso, conta pra mim o que tu pensa sobre os usos da inteligência artificial depois de ver esse vídeo até o final. Mudou alguma coisa? Já sabia de tudo? Discorda? Vamos conversar.